Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Já está aqui com a gente no estúdio. Ministro, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Para mim é um prazer e uma honra, não é, participar deste programa e na Record, não é? Que bom, o prazer é nosso. Ministro, a gente sabe que no Brasil muitas mudanças têm acontecido, né? E o mundo do trabalho, acelerado como sempre foi, também vive essas mudanças. Alguns modelos novos, como home office, trabalho híbrido, também serviço por aplicativos, já fazem parte do cotidiano de todo brasileiro. Como é que o TST, a Justiça do Trabalho como um todo, tem se programado para isso, para viver essas novas relações do trabalho, baseado, obviamente, numa legislação que ainda é, de certa forma, antiga, né? Olha, acusam, não é? A legislação trabalhista ser uma legislação antagônica, anacrônica, não é? Mas, na realidade, ela tem uma atualidade muito grande. E dizer exatamente o seguinte: trabalho é algo que nós temos no nosso cotidiano ou no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo como sendo algo penoso, não é? Vou trabalhar, não é mesmo? Aliás, isso vem do Gênesis, não é mesmo? Deus, não é? Pela desobediência, condenou Adão e Eva, não é mesmo? E condenou Adão ao quê? A ganhar o pão com o suor do seu rosto. Exatamente. O trabalho é pena e castigo, não é? E assim foi na antiguidade, o trabalho escravo, porque o trabalho era exercido por aqueles que eram submetidos à condição de escravo, ou seja, os vencidos nas guerras. E, na Idade Média, o trabalho servil, o servo, que ficava vinculado ao dono da terra permanentemente. A mudança começa no século XVIII, no século XIX, com a Revolução Industrial. E o modelo existente na época era o liberalismo, o laissez-faire, laissez-passer. E esse liberalismo, ele trazia como consequência o Estado não se envolvendo nisso. O modelo não deu muito certo, tanto que vieram as encíclicas da Igreja, Rerum Novarum, em 1896, né, criando um princípio de respeito à dignidade da pessoa, o trabalho como sendo a fonte de enriquecimento e de produção. E a nossa história, nós ficamos com o regime escravagista até o final do século XIX. Não é mesmo? Então, tem 100 e poucos anos de liberdade. E após o término do regime escravagista, ou mesmo nele, com aquelas leis de ventre livre, do tráfico de escravos, a famosa chamada Lei Eusébio de Queiroz, que era lei para inglês ver, porque a Inglaterra que tinha proibido o tráfico, e nós continuávamos tergiversando com o tráfico, apesar de lei proibindo. E, com isso, nós tivemos como substituição do trabalho os imigrantes. Não é que houve grandes problemas também com o trabalho dos imigrantes. E numa sucessão, para nós chegarmos no século XX e XXI, não é, as mudanças, sobretudo tecnológicas de tudo, foram muito importantes. Não é? Se nós dormíssemos em 1900... e acordássemos em 1970, teríamos um estranhamento do mundo, mas nada que não pudéssemos nos adaptar. Agora, se dormíssemos em 70 e acordássemos em 2010, era um choque. Um choque. De convivência. Muitas mudanças. Exatamente. Na década de 80, nós tínhamos a nossa aspiração. Década de 70, por aí, 60, não vamos precisar para não revelar a idade. Mas nós tínhamos como aspiração o modelo de evolução, né? Aqueles desenhos da Hanna-Barbera. Exato. Não é mesmo? Os Jetsons, que tinha naturalmente aqueles carros voadores. A gente chegava para trabalhar, estacionava, não é? Sem os maiores problemas. Isso não chegou, mas a mudança foi vertiginosa e de uma rapidez impressionante. Nós saímos da década de 80 do século passado, da máquina de escrever, para hoje a inteligência artificial
nos computadores mais sofisticados. E a cada 6 meses há uma mudança da tecnologia que torna obsoleto toda a ferramenta que nós utilizamos, precisando de atualidade. Então, é preciso... Houve uma mudança? Claro que houve uma mudança. Agora, por isso, há uma ausência do Estado na regulamentação do trabalho? Parece que não. E é preciso entender o seguinte: cada poder com a sua competência. O legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Então, é preciso que haja uma regulamentação efetiva para poder julgar. Na ausência, o Poder Judiciário não pode deixar de julgar, tem que julgar. Exato. E, para julgar, ele precisa aplicar as regras existentes. Não é inventado nada. Não é? E aí começam a acusar o Poder Judiciário de ativista. Não é. É preciso entender o seguinte: ele tem que julgar, não pode se omitir de julgar. Exato. E, na omissão legislativa, haverá, naturalmente, uma participação maior do Poder Judiciário, toda vez chamado para resolver um conflito de interesses. E com relação a essas mudanças, plataformização, uberização, para dizer, criar um neologismo nesse sentido, que já está sendo utilizado, e a questão dos algoritmos, da inteligência artificial no mundo do trabalho, é preciso entender o seguinte: qual a finalidade? É facilitar a vida do homem e não substituir o homem, como no Admirável Mundo Novo, não é? Que na década de 30 o Huxley já trazia, não é, uma sociedade de castas altamente utopicamente, não é, bem resolvida. E é preciso entender que nós precisamos exatamente ter uma atualidade nessa regulamentação. No caso do Uber, e no caso das entregas, nas plataformas de entrega, a vinculação ao algoritmo. Não se conhece nem quem é o empregador. O empregador é um algoritmo que me recebe, eu como profissional, prestador de serviço, me recebe, me credencia para eu prestar o serviço e me fornece o quê? O pagamento e o cliente. Mais a vinculação ao algoritmo. E é preciso entender o seguinte: é empregado nos moldes clássicos da CLT, não é empregado, isso é uma opção legislativa, é uma opção da própria estrutura do desenvolvimento da prestação de serviço. Pode ser empregado, pode não ser empregado, né? Isso é uma opção. Há nas plataformizações aqueles que utilizam para um acréscimo de ganho. Eu trabalho, sou um profissional, nas horas vagas eu me vinculo a uma plataforma para prestar serviços de aplicativos. Não é? Pode ser que seja... Na Europa é muito comum, na jubilação, na terceira idade, a aposentadoria, e para complementar a renda eu me vinculo também a uma plataforma para prestar serviço. Nesse sentido, o senhor tem defendido uma atualização da CLT justamente para incorporar esses novos modelos de contratação que a gente tem falado, né? Na realidade não é uma atualização da CLT, porque a competência da Justiça do Trabalho, a Constituição Federal, o artigo 114, disse: olha, compete à Justiça do Trabalho julgar os conflitos decorrentes de relação de trabalho. Relação de trabalho não é relação de emprego. Relação de emprego a relação de trabalho é gênero. E a relação de emprego é espécie. Logo, o contrato de trabalho é uma espécie do gênero relação de trabalho. O contrato de trabalho. A relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Então, é preciso entender o seguinte: na relação de trabalho existe omissão? Existe. Eu, segundo a Constituição, tenho competência para julgar essas relações, vou aplicar a CLT? Vou aplicar a CLT, não é, a legislação, aquela clássica do trabalho, naquilo que for pertinente. No que não for pertinente, eu vou aplicar a lei de regência.
não é? Que pode ser a lei civil, pode ser a lei comercial, que irá naturalmente solucionar uma relação de trabalho. Agora, o que é preciso dizer é o seguinte, nesses aplicativos, por exemplo, de entrega, em São Paulo, morrem 2 motoqueiros por dia de acidente de trânsito. E há um questionamento. Eles têm previdência social? A relação é outra. É uma relação de vinculação de autonomia para eu me vincular a um aplicativo. Meio que como se fosse um prestador de serviço, na verdade, Sim, um prestador de serviço, claro. Agora, tem previdência social? Tem desconexão? Não é dizer, bom, mas isso é uma interferência do Estado mínima e é preciso que ele interfira minimamente. Porque, na realidade, senão retorna o que era antes. Exato. Não é? E o Cícero, né? O grande Cícero, o filósofo da antiguidade, já dizia que o povo que esquece a história corre o risco de repetir tragédias. Então, se nós esquecermos a nossa história, nós vamos repetir o século XVIII, o século XIX. Simplesmente a abstenção do Estado de olhar para o homem. E a função do Estado é fazer o homem feliz. Essa é a função do Estado. Muito bem. Ministro, a gente já continua essa conversa. Eu quero só lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR, 24 horas à meia-noite e meia e, claro, também por meio de todas as nossas redes sociais. Na esteira do que a gente está conversando, ministro, muita gente acaba acusando a Justiça do Trabalho de ser ou protetiva demais, né, enquanto outros dizem que ela se tornou, de certa forma, liberal demais, principalmente depois da reforma que a gente viveu em 2017. Como é que o senhor vê a busca por equilíbrio entre empregadores e empregados nesse contexto todo que a gente está vivendo de tantas mudanças? Acusam a Justiça do Trabalho, não é mesmo, de ser um entrave ao crescimento econômico e o direito do trabalho. A regulamentação mais radical, mais rígida, impede o crescimento econômico. Não há o impedimento econômico por isso. O que impede o crescimento econômico são 2 coisas, 2 fatores que impedem o crescimento econômico. Não é o direito do trabalho nem a justiça do trabalho, com certeza. O que impede o crescimento econômico impedem o crescimento econômico, produção e escoamento. Ora, países como a China têm produzido para o mundo e mudou o perfil dela, em termos econômicos. E o escoamento da riqueza. Nós, a produção é inibida porque não tem escoamento. O único meio de transporte no Brasil é rodoviário. E quando há uma crise climática com enchentes e coisas que tais, não há o manejo da mercadoria para poder chegar ao destino ou à circulação da riqueza. Eu estava vendo no Porto Santos, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de celulose, né, do mundo. E há produção de celulose até no Mato Grosso. Para chegar no Porto Santos para exportar, ele vai por transporte. Os contêineres vão por via terrestre e pelo meio rodoviário. E cada caminhão, no máximo, comportam 2 contêineres. E eu preciso de 1000 contêineres para carregar um navio. Então é preciso que haja produção em primeiro lugar. Se eu tiver produção, eu tenho algo chamado pleno emprego, que é a finalidade do Estado, promover o pleno emprego. E para promover o pleno emprego, é princípio fundamental do Estado. E para promover o pleno emprego, eu preciso produzir. E na produção haverá consumo se houver pleno emprego. Então é um círculo vicioso, que não pode ser atribuído ao direito do trabalho. Me parece que é uma injustiça muito grande atribuir ao direito do trabalho ou à justiça do trabalho. E nós temos ouvido isso com frequência. Como se nós fôssemos responsáveis, nós, aqueles envolvidos com o direito do trabalho, nós fôssemos responsáveis pelo impedimento do crescimento do país. Nós temos uma população de 213 milhões de habitantes.
nós precisamos empregar. Empregar aqueles que estão na faixa produtiva. E entender que, num futuro, haverá um impedimento do trabalho por uma série de fatores que a vida nos traz. Primeiro, o impedimento da saúde. Segundo, o impedimento da vitimização por acidente de trabalho. Então, é algo que nós precisamos ter. Regulamentação em 3 sentidos. Previdência social, desconexão. Não posso deixar uma pessoa no aplicativo 18 horas por dia, porque ele precisa ganhar mais. Porque ele está transportando pessoas. Não é mesmo? E remuneração mínima. Ministro, a gente tem vivido nos últimos tempos uma polarização política que, de certa forma, coloca em xeque a credibilidade das instituições. Isso em todas as esferas. Como o senhor vê o TST tentando manter a sua imagem de justiça independente, imparcial, num cenário tão conturbado como esse que a gente tem vivido, em que todo o judiciário é questionado, inclusive o judiciário trabalhista? Na realidade, a Justiça do Trabalho ela tem como resposta a sua atuação desde a sua criação. E é um dos ramos do Poder Judiciário que mais julga no país. E dizer exatamente o que nós precisamos é ter uma cultura de previsibilidade nos julgamentos. Ou seja, julgar igualmente casos iguais. Isso se dá através da cultura de precedentes. Aquilo que o Tribunal Superior do Trabalho, que é, naturalmente, aquele que tem a competência constitucional para uniformizar a jurisprudência no país e garantir a obrigatoriedade da lei. Ter, naturalmente, a sua linha de atuação voltada para cultura de precedentes. Criar teses que são vinculantes e obrigatórias para os demais tribunais. De modo que todo o cidadão tenha a noção de como se pronuncia o Poder Judiciário em determinados casos. Aliás, foi ótimo o senhor colocar essa questão, porque a gente tem vivido, obviamente, nos últimos anos, uma enxurrada de processos trabalhistas, evidentemente pela demanda que a gente tem no país, e, no meio disso tudo, tribunais superiores, principalmente o Supremo, reformando algumas decisões da Justiça Trabalhista, inclusive do TST. Eu me lembro de alguns casos em que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, nas suas decisões fizeram até críticas à Justiça Trabalhista, dizendo que não segue os precedentes delimitados pelo próprio Supremo. Como é que o senhor vê essa crítica? Na realidade, o que nós temos demonstrado é a questão dos julgamentos dentro dos parâmetros das normas de regência. A questão do sistema, não é? Do sistema jurídico e da legislação que admitiu as reclamações constitucionais para o Supremo, ela criou um atalho. E as reclamações são interpostas de uma decisão precária no primeiro grau. Ainda não passou pela instância trabalhista. Se passar pela instância trabalhista, garanto que cai em 1% o volume de reclamações constitucionais. E a questão maior é o seguinte, não é uma enxurrada de ações trabalhistas no Brasil. A enxurrada de ações no Brasil. O Brasil hoje tem pendente de julgamento 85 milhões de ações. 85 milhões de ações. A Justiça do Trabalho tem 5 milhões desses 85. Logo, é uma parcela ínfima. Agora, se nós pegarmos estatisticamente o que arrecadamos para a Previdência Social nas nossas decisões e nas conciliações, nós temos como resultado uma efetividade e uma crença da sociedade no Poder Judiciário. E dizer exatamente o seguinte, em termos de conciliação, não é? No ano de 2023, foram 7 bilhões de valores que voltaram para a economia, resultados de conciliação, tão somente conciliação. Ou seja, as partes, com a mediação do Poder Judiciário, ou pré-processualmente ou processualmente, solucionam o conflito. 2023, 7 bilhões. 2024, 11 bilhões. Nesses 2 anos, nesses 2 últimos anos, 18 bilhões que voltaram para a economia.
Então, é preciso entender que a atividade judicional, trabalhista, ela é de excelência. E essas questões, dizer, olha, houve desrespeito, não há desrespeito. Ninguém chega e diz assim, olha, eu vou descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não existe isso. Claro. Não é? Mas existe também a possibilidade de eu julgar no primeiro grau e desafiar uma reclamação constitucional para o Supremo direto. E uma decisão precária, que seria reformada em seguida. A gente sabe que o governo federal está estudando agora, ministro, a regulamentação do direito de greve no serviço público. Isso ainda esse ano, é pelo menos a previsão que se tem. O senhor acha que isso pode trazer impactos, de modo geral, para a Justiça do Trabalho? Como é que o senhor vê essa questão e que preocupação o senhor tem nesse sentido? Será que a gente vai ter realmente greve no serviço público? É possível imaginar esse cenário? A questão da greve é um direito, não é? Que é fundamental e que foi consagrado na Constituição de 88 como uma liberdade. Já teve uma série de vamos dizer assim, manifestações com ela. Primeiro, ela era proibida, né? Crime. Depois ela é tolerada. Depois ela é regrada como um direito fundamental. A reivindicação da classe trabalhadora, não é a força da classe trabalhadora, está na paralisação para poder atingir a negociação. O que interessa é a negociação coletiva. Negociação coletiva com o Estado não tem possibilidade, na medida em que a própria autoridade pública não tem o arbítrio para poder conceder só por lei. Então é preciso entender que há uma diferença muito grande entre atividade privada e atividade pública. E com relação ao servidor público, é que tão logo veio a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, houve uma ação direta no Supremo Tribunal Federal, da relatoria, na ocasião do ministro Nelson Jobim, que define que a competência do servidor público é da Justiça Federal, ou comum, dependendo da qualidade do servidor. Então, não é da Justiça do Trabalho. Mas, se houver o direito de greve, vai dar trabalho. Imagina. A gente já continua a nossa conversa, ministro, porque o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo. E na volta, a gente fala um pouco mais sobre as relações de trabalho com o presidente do TST, ministro Aloísio Correia da Veiga. Não saia daí. Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloísio Correia da Veiga. Ministro, a gente falou muito sobre a tecnologia, esses novos formatos. A gente sabe que, obviamente, a tecnologia avança muito rápido, a inteligência artificial já é uma realidade nos tribunais, no Supremo, no STJ, muita gente fazendo testes. Como o senhor vê o uso da IA na Justiça do Trabalho e quais são os limites para que ela não substitua a análise propriamente dita do juiz, né? Não seja o juiz efetivamente com a decisão final sobre aquilo. A inteligência artificial é muito bem-vinda, né? Porque ela facilita a vida, não substitui a vida. Não vamos robotizar a ponto de dizer, olha, ao invés de termos um juiz, vamos ter um robô que vai fazer o mesmo trabalho do juiz, talvez com melhor perfeição. Não é verdade? A inteligência artificial é um complemento, não é? Para análise, para tudo. E hoje é utilizada na Justiça do Trabalho, nós estamos desenvolvendo um projeto de inteligência artificial, inclusive um chat, que é o chat JT, Justiça do Trabalho. E, na realidade, é eu ter elementos para ter em tempo real a busca daquilo que eu preciso. Né? Isso não abre mão da minha análise. Eu tenho que analisar. Mas eu tenho, em tempo real, as informações que eu busco. Precedentes do Brasil inteiro, história, enfim, uma série de fatores que vão conjugar para que eu possa melhor prestar a jurisdição. E a questão do processo eletrônico hoje, que foi um grande adianto. Não é? Até bem pouco tempo atrás, até uns 30 anos atrás, o processo era físico. E o tempo morto do processo era algo assim inimaginável. Para cada ato processual, ele ia para uma prateleira para esperar o cumprimento. Dias, meses.
E com a tecnologia da informação, com a TI e com a inteligência artificial, nós passamos a ter uma resposta imediata para os atos processuais. Então, o tempo de prateleira não existe mais. Os atos são comunicados de imediato. E isso facilita. E reduz o tempo também de andamento do processo, que é naturalmente uma das nossos princípios, na atualidade consagrado na Constituição, que é a chamada razoável duração do processo, que todos dizem, não é? E que tem uma história também. Estamos falando de redução de tempo de processo e como presidente também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o senhor tem um papel fundamental de integrar, né, fazer aí a relação entre os tribunais de todo o país. Agora, num país de tamanho continental como é o Brasil, os desafios são enormes para manter a qualidade em nível nacional. Como é que o senhor faz isso? Qual a expectativa para manter um padrão de qualidade em todo o país nesse sentido? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho congrega todos os tribunais regionais do trabalho do Brasil. Não é assim como o CNJ tem a estrutura do Poder Judiciário como um todo, o CSJT é da Justiça do Trabalho. E são 24 tribunais regionais no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então é preciso que haja naturalmente administrativamente, não é, uma unidade administrativa nesse sentido. E essa é a função do Conselho Superior. É claro que o Conselho Superior não tem uma atividade jurisdicional, não é? Ele é jurisdicional nesse sentido. Ele não vai interferir ou não vai participar dos julgamentos dos tribunais regionais com relação aos processos que os tribunais recebem. Mas a questão administrativa e financeira, não é, e disciplinar, compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E no aspecto disciplinar, evidentemente existe também um corregedor nacional. O senhor percebe que tem sido tranquilo nesse sentido ou muitos juízes precisam ser, muitas vezes, alertados ou punidos porque estão fugindo ali essencialmente ao trabalho que deveriam fazer? Olha, nós somos 3.000 juízes no Brasil, né? Trabalhistas. E a questão do desvio de conduta, não é mesmo? Ele pode acontecer. Então, a estrutura já é feita para exatamente solucionar esses conflitos. O Corregedor Nacional, o Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, ele atua, inclusive, com correições periódicas, que são inspeções nos tribunais regionais, em todos do Brasil. Ele faz uma inspeção geral da atividade jurisdicional, prazo, atuação, tempo de duração do processo, enfim, todas essas questões. E também, individualmente, quando houver qualquer, vamos dizer assim, qualquer desvio de conduta, não é? Perfeito. Ministro, estamos chegando ao fim da nossa conversa e para encerrar, eu gostaria muito que, no momento de tantas incertezas que a gente vive no Brasil, que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem ainda acredita no trabalho como um dos pilares, não é? Para um Brasil melhor, no sentido até para quem acredita no emprego como forma correta e digna de sustentar a família. Que mensagem o senhor deixaria para o nosso público nesse sentido? Em primeiro lugar, capacitação. É preciso que nós nos capacitemos para o exercício de uma atividade. E essa atividade é da essência da vida. Não é? Se todos nós pudéssemos ficar sem, naturalmente, qualquer atividade profissional, o que seria do mundo? Não é? Então, é preciso que haja uma atuação. E essa atuação tem que ter uma capacitação para tudo que fizermos. Desde o trabalho mais... menos exigente intelectualmente, mas para que haja um exercício maior é preciso, em primeiro lugar, capacitação. Em segundo lugar, a história da produção. É preciso que haja um empreendimento. E esse empreendimento, ele tem uma série de fatores. Primeiro, previsibilidade, segurança jurídica e, acima de tudo, vontade de investir. E com isso nós teremos uma outra qualidade de vida. Agora, que o judiciário tem uma
importância e uma crença nessa história de vida, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Ministro, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. O senhor acabou de começar a gestão em outubro do ano passado, está recente ali, tem uma boa caminhada pela frente. Desejamos ao senhor muito sucesso à frente do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado também a você que esteve com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à 00:30 e, claro, por meio de todas as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Até o próximo JR Entrevista.